Você sabia que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo? Pois é, esse dia foi escolhido devido ao tabagismo ser considerado a principal causa de morte evitável no mundo. E a partir de agora, você confere mais informações sobre os males deste hábito. Olha só. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o tabagismo mata 200 mil pessoas por ano no Brasil. No mundo, 1 bilhão e 200 mil pessoas ainda mantêm o vício. Em Santa Catarina, de acordo com a Vigilância Sanitária, as 3 principais causas de morte no estado estão ligadas ao tabagismo. Especialistas do INCA destacam que se o cigarro fosse eliminado, cerca de 50% dos tipos de câncer deixariam de existir. Hoje, mais de 50 doenças estão relacionadas ao consumo do tabaco. Pequeno, porém com males gigantes. O cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, tendo como a mais nociva a nicotina, responsável pela dependência química. E mesmo quem não fuma, inala com a fumaça uma concentração 3 vezes maior de monóxido de carbono e nicotina. Viu só? Bom, conforme eu citei antes no programa, se você tem alguma experiência, ou seja, se você conseguiu parar de fumar, conte pra gente, ligue pra cá, é o 3381-3200. E mais, se você quer parar, mas não sabe como, também pode ligar para cá, 3381-3200. Para falar um pouquinho mais sobre esse problema, sobre esse mal, eu recebo aqui o pneumologista Mauro Sérgio Kraibich. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez aqui no nosso programa. Bom, foi super explicativo ali essa reportagem da nossa Gisele Scopel. É muito interessante hoje, justamente no dia, lógico, nessa hora, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, aí as pessoas ficam pensando, começam a mudar um pouquinho o hábito. Mas que bom se isso fosse todos os dias do ano, né? O cigarro realmente faz muito mal à saúde, muito se fala, agora ainda pouco se age. Não, na verdade, nos últimos tempos, e a Gisele mostrou isso de forma bastante interessante, nós temos conseguido, com todas as ações comunitárias, oficiais, papel da mídia individual, também. papel da mídia, com certeza, nós temos conseguido um feito bastante interessante. Nós saímos de 34% de indivíduos tabagistas na população geral brasileira. Em menos de 20 anos, nós conseguimos baixar para 14,8%. Mas ainda é bastante, né? É bastante, mas é uma queda bastante significativa. A tendência é cair mais, desde que essa conscientização, essa cultura do que o cigarro faz mal seja mantida. E eu acho que isso vem acontecendo de forma bastante interessante. A previsão é que ainda nessa década nós cheguemos abaixo de 10%. E provavelmente na década posterior a gente chega em torno de 5%, que seria algo bastante interessante. Então, a população está orientada, a população conhece os malefícios, ela precisa, na verdade, acreditar que ela pode parar, ela precisa ter instrumentos que auxiliem a parar de fumar. Hoje eles já existem e por isso que os resultados têm sido promissores. Muito se fala do pulmão. Porém, ontem, até a gente citou aqui no programa, nosso quadro Saúde da Mulher, junto com o Dr. Belarmino, estávamos falando sobre infertilidade e o cigarro é uma das causas. Ou seja, não é simplesmente no pulmão, existem inúmeros outros órgãos onde o fumo pode atuar e, enfim, né, fazer mal à saúde. O pulmão ganha sua importância à medida em que as 4.720 substâncias adentram no organismo através do aparelho respiratório. Mas é óbvio que elas caem na corrente sanguínea e vão afetar o indivíduo de maneira que nós chamamos sistêmica, generalizada, e que pode, dependendo da probabilidade ou das características genéticas de cada um, pode desenvolver em cada área do seu organismo uma série de doenças que são ditas tabaco-dependentes. Olha só, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas antes temos uma ligação. Alô, quem fala? Valdovino Correia. Olá, Valdovino, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Fala de onde? De Blumenau, Progresso. Blumenau, perfeito. Você tem alguma experiência aqui para relatar para a gente, Valdovino? Sim, eu fumei 34 anos. Hoje tenho 62 anos e faz 5 anos que deixei de fumar. Olha só que exemplo nesse Dia Nacional de Combate ao Fumo. Como o senhor conseguiu isso? Por conta própria, e botei na cabeça que isso não ia me trazer nada de bem no futuro, apesar já da minha idade. E consequentemente já estava chegando uma meta, então eu queria me preparar para ceder ela. Hoje ela está aqui
morando ao meu lado, já fez 4 anos de idade, a gente se ama muito, estou muito feliz por ter deixado de fumar. Que legal. E me apresentar para minha neta no futuro. Que exemplo, hein, doutor? Que exemplo pra gente hoje nesse dia. 2 características importantes. O indivíduo precisa ter uma motivação. No caso do seu Valdevino, foi a neta. 2, é possível parar, às vezes até de forma isolada, por decisão própria. É mais difícil, mas é possível. Então, isso é extremamente importante que nós coloquemos como uma meta para o indivíduo. Quer seja por amor, que foi o caso dele, quer seja por dor. Eu estou sentindo alguma coisa e eu preciso recuperar a minha saúde. Então, são os principais caminhos para o indivíduo conseguir. Ele decidir e achar uma grande motivação. Seu Valdovino, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, por relatar essa belíssima experiência aqui pra gente. Bom, a gente deixou super claro, então, aí, que é possível, sim, parar, mas qual a maior dificuldade? O que as pessoas relatam de ser mais difícil de parar de fumar, doutora? Na verdade, o cigarro, através do seu componente chamado nicotina, é o que dá a adição, que dá o vício. Tem pessoas que são indiscutivelmente drogaditas, que têm o vício, e tem pessoas que têm simplesmente situações que nós chamamos de gatilhos. São pessoas que fumam por condicionamento. Nós precisamos diferenciar as 2 coisas. Aquele que fuma por vício, ele tem necessidade de acender o cigarro, em média, a cada 20, 30 minutos. E aquele indivíduo que está condicionado, ele tem ações que são concatenadas, ou seja, eu tomo meu café, eu fumo, eu entro no carro, eu acendo o cigarro, e eu posso ficar um período longo sem o cigarro. Eu consigo ir a um teatro, eu consigo ir a um restaurante, eu consigo sair de casa, eu consigo conviver com as pessoas sem a necessidade do cigarro. Esse é o indivíduo que na verdade, está condicionado. O que está condicionado é mais fácil. Para de fumar é óbvio, nós vamos mudar simplesmente comportamento. Aquele indivíduo que tem dependência, nós vamos ensinar que essa dependência é uma dependência passível de ser controlada, que a necessidade do cigarro dura no máximo 3 minutos. Olha. E ela passa. Principalmente se eu fizer algo que também me dê prazer. O Alexandre José referiu ali, tomar um copo d'água, comer uma fruta, comer um chocolate, se é permitido ele comer um chocolate, namorar, fazer atividade física, ou seja, são ações que liberam a mesma dopamina que o cigarro libera no cérebro, vai ser liberada. E isso permite que o indivíduo presencie, que ele viva, eu posso viver sem o cigarro. Ele vai espaçando o cigarro do seu dia a dia e percebe que é possível parar. Se ele não conseguir, existe tratamento. As unidades de saúde de Blumenau, da Secretaria de Blumenau, têm possibilidade de fazer esse tratamento. Os profissionais médicos estão treinados para fazer esse tratamento e é possível conseguir, desde que o indivíduo ache uma motivação, quer seja a história da neta, quer seja a preocupação com a sua saúde. A gente já fala mais sobre o tratamento, como funciona, mas temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, Susan, é Márcia. Oi, Márcia, você fala de onde? Da Escola Agrícola. Escola Agrícola aqui de Blumenau. E você, Márcia, quer relatar também a sua experiência? Assim, só seguindo o doutor ali, eu consigo viver sem cigarro. Faz 4 anos que eu parei de fumar, é a pedido do meu filho. E hoje eu me emociono por causa disso. Olha só. A senhora teve uma motivação, é isso? Exatamente. E qual foi a parte mais difícil, Márcia? Nenhuma parte foi difícil, desde que tu tenha o controle da tua necessidade. E o que você sentiu que melhorou na sua vida? Não só na sua vida, na sua saúde, depois que a senhora conseguiu parar de fumar? Então, o abraço do meu filho ficou... Ele disse para mim que o meu abraço ficou mais cheiroso. Ah, que bonitinho. E assim, é tudo de bom, Susan. Eu consigo buscá-lo na escola, eu consigo fazer atividades físicas com ele, tudo voltado para ele. Que legal, Márcia. Muito obrigada também pelo seu relato. Mais um exemplo e aí, de novo, motivacional, né, doutor? Exatamente. E a partir do momento que haja essa necessidade e que haja esse caminho, é possível conseguir. Óbvio que existem pessoas que têm uma dependência maior e que têm uma dificuldade maior. Nesse caso, elas precisam de ajuda profissional e essa ajuda profissional já é possível. E ela citou ali sobre o cheiro. É verdade, as pessoas exalam um cheiro diferente, quem fuma, doutor? Principalmente quem fuma por muito tempo. Independente de quem fuma, se nós convivermos com um indivíduo que fuma, se nós
ficarmos num ambiente onde há um indivíduo que tenha fumado, nós vamos ter essas substâncias no nosso organismo, nas nossas vestes, nos utensílios de casa. Existe um trabalho muito recente, que eu gosto de sempre falar, que foi publicado agora em 2009, mostrando que o indivíduo que fuma dentro de casa, num ambiente único, ou que esse indivíduo fuma fora de casa e transita pelos outros ambientes de casa, as 4.721 substâncias do cigarro vão impregnar os utensílios, os móveis, as cortinas do ambiente da casa do indivíduo e vão ser aspiradas, inaladas, principalmente pelas crianças, que vão ter um menor desenvolvimento psiconeuromotor. Então, isso é chamado hoje de terceira via. A primeira via é a via do que o indivíduo inala através do filtro. A segunda via, das pessoas que ficam próximas, que são passivas. E a terceira via são essas substâncias que ficam impregnadas nos ambientes, nas roupas, etc. E tal. Então, isso é extremamente importante que as pessoas saibam. Muito interessante a gente colocar isso. Bom, antes da gente mostrar uma tabelinha que nós separamos, estávamos falando sobre o tratamento, ou seja, aquelas pessoas que não têm motivação ou aquelas que têm esse vício não conseguem. Que tipo de tratamento é esse, doutor? O pilar do tratamento é mudança comportamental, é chamado em psicologia método cognitivo comportamental. São técnicas de fazer com que o indivíduo entenda as suas dificuldades, quebre as suas crenças e possa modificar o seu pensamento e o seu conhecimento. A partir dali, se com a mudança cognitivo comportamental, com a técnica comportamental, ele não consiga parar, existem também medicamentos que precisam ser avaliados detalhadamente. Não é ir comprar no balcão da farmácia, porque existem indicações, contraindicações, uma série de circunstâncias que devem ser pesadas. Sim. Mas hoje é possível auxiliar também nesse aspecto. E aquele cigarro que é elétrico, acho que é... Eletrônico. Eletrônico, é esse aí. Esse cigarro adianta como tratamento? O cigarro eletrônico, quando foi lançado, e ele não está aprovado no Brasil, ele tem como objetivo dizer que não existia mais a possibilidade de vício e que o indivíduo, então, poderia substituir as 4.720 substâncias por cigarro eletrônico. Na verdade, ele tem nicotina, porque senão o indivíduo não continuaria fumando. Ele pode ser usado, embora no Brasil ainda não está liberado pela Anvisa, como uma etapa da dessensibilização. O que significa isso? Eu estou fumando um cigarro com as 4.720 substâncias, desculpe, e vou usar o eletrônico para desmamar, para reduzir progressivamente. Entendi. Existe também na terapêutica que nós usamos os tais dos adesivos de nicotina, a pastilha de nicotina, que faz mais ou menos o mesmo efeito. Mas no Brasil não está liberado ainda a utilização do cigarro eletrônico. Bom, agora sim, vamos mostrar essa tabela que estava citando aqui agora há pouco, ou seja, o que acontece no organismo. Vamos lá, tá aí, ó, doutor. Após 12 a 24 horas, seus pulmões já funcionam melhor. Isso quem para de fumar, né, doutor? Isso. Após um ano, seus pulmões recuperam a capacidade de limparem sozinhos. Olha que interessante. Do outro lado, seu paladar, seu olfato já começam a melhorar. O risco de doenças cardíacas reduz pela metade após 8 horas. O nível de oxigênio no sangue se normaliza. Após 2 horas, não há mais presença de nicotina no sangue. Do outro lado, após 5 a 10 anos, o risco de doenças cardíacas é igual ao das pessoas que nunca fumaram. E após 20 minutos, ainda ali para a gente esclarecer para todo mundo, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Olha só que interessante, dados super interessantes para a gente colocar aqui, de horas, de dias e de anos, a diferença que acontece. O importante é colocar assim, a partir de 20 minutos, quando não existe mais a circulação da nicotina no organismo e não existe mais o bloqueio da circulação do oxigênio, de 20 minutos para frente, o indivíduo passa a ter benefício. Dali para frente, esses benefícios são cumulativos, a tal ponto que nós dizemos o seguinte: a partir de 15 anos, na média, claro que pode existir exceções, a partir de 15 anos que o indivíduo parou de fumar, ele praticamente tem o mesmo risco de ter doenças ditas tabaco-dependentes do indivíduo que nunca fumou. Claro que existem as exceções, mas do ponto de vista prático, a gente repete com muita frequência. Não adianta dizer eu fumo muito, eu estou muito tempo fumando, eu já tenho algum tipo de doença, então a vaca foi para o brejo e eu não quero mais saber disso. Nós dizemos, olha, dá para tirar a vaca do brejo, dá para botar a vaca na estrada, ela provavelmente não vai caminhar muito rapidamente, mas ela vai continuar caminhando. Ou seja, ele ganha
qualidade de vida e quantidade de vida a qualquer momento.